A gente está no meio de agosto, esse mês que não termina nunca. Levanta a mão, quem tá cansado. Pois é. Esse ano foi bem atípico para mim. Eu já tinha comentado no começo do ano, acho que respondendo a tag dos livros para 2026. Eu sabia que eu leria muito menos. Comentei lá que eu tinha muitos compromissos atrasados, coisas com prazo para entregar. Deu tudo certo, consegui terminar, terminei até após TCC, deu tudo certo. Mas para que tudo isso desse certo, eu li muito menos do que eu imaginei que eu fosse ler. E olha que eu já tinha uma expectativa baixa de como seria meu ano de leituras e, consequentemente, de quanto eu apareceria aqui, né? Mas enfim, o que importa é que deu tudo certo. E nesse período de cansaço, em muitos momentos a minha opção foi não ler, que sempre é uma opção válida, a gente, né? Ninguém é obrigado a nada, pelo menos não pra gente que lê por prazer. Mas mesmo em dias de muito cansaço, seja físico ou mental, faz falta a gente ter aquele momento para se dedicar a algo que é do nosso gosto, da nossa escolha. E é nesses momentos em que a gente pensa que quer ler, mas certos tipos de livro não rendem. Por quê? Porque a pergunta certa a se fazer, pelo menos na minha opinião, não é o que eu vou ler, e sim, que tipo de experiência eu quero ter com essa leitura, o que é que eu espero desta leitura. Com essa expectativa alinhada, fica mais fácil de a gente conseguir escolher melhor o livro e aproveitar melhor aquela leitura ou aqueles aprendizados, porque eu também trouxe livros de não ficção aqui, e sobreviver aos momentos de maior turbulência. Bom, trouxe 7 livros aqui para exemplificar. Como sempre, vou fazer as minhas categorias de coisas. Antes, oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler, caso você seja novo por aqui. Caso não seja, muito obrigada por ter continuado aqui. Que bom te ver aqui novamente. Feita essa introdução, vamos lá. Talvez você queira se sentir mais acolhido. Então, faz sentido que você leia sobre a própria passagem do tempo. Talvez você queira simplesmente usar o livro como fuga. E nesse caso, nada melhor do que um suspense. Talvez você queira ler histórias inspiradoras de pessoas que passaram por momentos difíceis e conseguiram superá-los, porque esse tipo de história sempre nos dá aquele alento de ok, estou passando por um momento difícil, mas vai passar. Ou talvez você queira até, talvez levar um puxão de orelha. Também temos isso aqui dentre esses livros que eu trouxe. Eu vou começar com uma sugestão bem clássica para quem tem pouco tempo de leitura e pouco ânimo também, que é ler contos ou crônicas. Eu trouxe aqui para representar essa categoria crônicas. O Carlos Drummond de Andrade, muito famoso como um excelente poeta, mas ele também tinha um olhar muito astuto sobre a realidade, um olhar bastante irônico. Ele tem um ponto de vista bastante perspicaz sobre a passagem do tempo. E essas crônicas aqui do O Poder Ultra Jovem foram escritas quando ele já era mais maduro, ele tinha em torno de 70 anos. E a sociedade vivia um momento de transição aí interessante, dos anos 60 para os 70. O Brasil vivia um momento político de uma instabilidade e, combinado com tudo isso, nós temos aqui o olhar de quem tinha a comparação do passado com o presente. Então, essa combinação de fatores resulta em crônicas muito gostosas de se ler até hoje, ainda que ele estivesse retratando algumas alterações que ele percebia naquele tempo. Muitos dos temas que ele trata aqui são universais. E eu chamo a atenção, especialmente para você que está cansado, para a crônica Hoje Não Escrevo. O motivo dele para escrever essa crônica é dizer que ele estava sem assunto ou talvez saturado pelo excesso de assuntos e justamente por isso entediado, e ele não conseguia escrever uma crônica. E a crônica dele é justamente ele escrevendo sobre o não escrever, por estar sem assunto ou entediado, e nós podemos estender aqui também ao cansaço. E ele fez deste tédio, desta não crônica, uma crônica. E esse é só um dos muitos textos maravilhosos que tem aqui, e todos eles são curtinhos, porque são crônicas que saíram no jornal. Então são muitas crônicas com 2 páginas, duas páginas e um pouquinho, quando muito.
recomendadíssimo. A edição que está à venda hoje não é essa aqui, porque essa aqui era da Companhia das Letras. Quem publica o Drummond hoje é a Record. Então a capa que vocês vão encontrar é um pouquinho diferente. Bom, agora eu vou trazer um tipo de livro que eu nunca tinha trazido aqui. Eu gosto, às vezes, de trazer não ficção, mas eu nunca trouxe obras sobre gestão de tempo, sobre gestão de emoções. E hoje, excepcionalmente, eu vou trazer 4.000 Semanas, Gestão de Tempo para Mortais, do Oliver Burkeman. Eu gostei muito desse livro aqui pelo seguinte: 4.000 semanas é o tempo médio de um ser humano. E se a gente olha assim, só 4.000 parece pouco, né? E a visão que ele traz aqui é justamente sobre isso. Você tem sim pouco tempo de vida, então você precisa aproveitá-lo da melhor forma. Mas a forma como ele propõe tudo isso aqui não é naquele imediatismo, naquele desespero de, olha, você tem pouco tempo, corre para fazer tudo que você precisa. É uma abordagem muito mais compassiva e muito mais lógica. A abordagem aqui é, você tem pouco tempo de vida, escolha bem como você vai gastá-lo, como que você vai priorizar as suas tarefas. No começo eu tive um pouco de preconceito com esse livro, porque ele parecia ter aquela pegada de autoajuda, e não tem. Não é que eu não leio autoajuda, de vez em quando eu até leio, tá? Eu só não trago aqui, mas às vezes eu leio. Só que eu não gosto daquele estilo de livro, sabe? Fulano fez isso e melhorou. Fulano fez aquilo e olha como meu método é maravilhoso, funcionou. Isso me irrita. É uma abordagem, como eu disse, bastante realista. Tenha prioridades, saiba com quem e com o que gastar o seu tempo. E às vezes, quando a gente está cansado, é bom ler esse tipo de coisa para a gente repensar no que nós estamos colocando a nossa energia. Será que a gente precisa mesmo dar conta de tudo que a gente está dando? Às vezes não. Então essa aqui é uma publicação da editora Objetiva, com a tradução. Ixi, esqueci de olhar onde está o tradutor. E tem um monte de papel dentro desse livro. Paulo Geiger. Agora uma sugestão de ficção para quem quer esquecer da realidade. Para quem quer fugir da realidade, como eu disse, o bom e velho suspense, que é esse aqui. Mas primeiro vamos falar desse aqui, que é um livro fofinho. Porque às vezes você está cansado demais para querer se ocupar com um livro muito sério, né? Então tá. Então vamos falar de Os Criadores de Coincidências, do Yoav Blum, que é um livro já publicado pela editora Planeta, com a tradução de Fal Azevedo. Os criadores de coincidências são seres não exatamente humanos. Eles estão ali na categoria dos anjos da guarda, amigo imaginário. É uma fantasia, obviamente, né, gente? E esses criadores trabalham justamente criando coincidências. Eles criam aquelas circunstâncias que tornariam a vida dos seres humanos mais agradável, mais favorável para uma tomada de decisão ou para seguir determinado caminho. E o foco desse livro não é exatamente o que eles estão fazendo em favor dos humanos, e sim como eles vivem. Então no começo a gente vê muito ali o trabalho deles para entender como que é, qual é a natureza dessas criaturas, mas o foco é como eles lidam. E é um livro muito bonitinho, muito fofinho. Trata bastante sobre amizade, sobre relações interpessoais. Então, para quem quer relaxar, é realmente uma sugestão muito boa e bem escrita. Uma coisa, às vezes, que me irrita em livro fofinho é que a história costuma ser rasa ou um tema muito batido. E esse aqui não tem nada disso, é um livro bastante original. Então, é uma leitura leve e também muito boa. Agora, este aqui é um dos recursos que eu usei quando eu estava muito cansada, que é O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith, ou Patrícia Highsmith, como preferirem. Esta aqui é uma publicação da editora Intrínseca, com a tradução de José Francisco Botelho. O Ripley é um personagem bem conhecido, né? É um malandro muito inteligente que vive em Nova York aplicando pequenos golpes. E ele é encontrado pelo pai de um rapaz com quem ele teve um contato muito breve, mas o pai desse rapaz o confunde com um amigo mesmo, muito próximo do filho. E esse pai é bilionário, riquíssimo, precisa que o filho volte de uma viagem que ele fez para a Itália para assumir os negócios da família. Tudo que um malandro mais quer, que é o caso do Ripley, é encontrar um rico disposto a lhe dar dinheiro, não é mesmo? Pois é. Ele aceita a proposta deste homem de
ir para a Itália, passar um tempo por lá e convencer esse jovem a voltar para casa. Só que, quando ele chega lá na Itália, ele começa a viver em pé de igualdade com o filho desse rico. E ele percebe que existe ali um mundo muito melhor, muito mais luxuoso, um mundo deslumbrante do qual ele nunca fez parte. E agora ele, de certa forma, faz. E ele tenta, então, das formas mais antiéticas possíveis, se manter nessa vida de luxo que o pai desse rapaz pode proporcionar para ele. É um suspense e tanto. Eu devorei esse livro mesmo estando muito cansada, porque ele, embora seja um livro mais pesado, é escrito de uma forma muito fácil, a linguagem dele é muito boa, então não é aquele tipo de livro que você tem que ficar montando o quebra-cabeça como uma narrativa não linear, não. Ele é todo linear, é bem escrito, então você não tem que ficar lembrando muito de detalhes que passaram para poder fechar o que está acontecendo, não, tá tudo muito claro ali. Então, leitura sensacional. Tem continuações, eu gostei tanto deste livro que eu li 2 das 4 continuações, tá? Vou falar sobre elas depois, quando eu comentar o que eu li ao longo desse primeiro semestre. Bom, agora aqui para quem quer se inspirar em histórias reais, eu trouxe 2 livros que partem do mesmo princípio. 2 meninas relembrando a infância numa família que já vivia muito bem quando elas nasceram. Tudo bem que uma só vivia bem, a outra era milionária, mas são 2 meninas bem-nascidas. E em uma das situações aqui, a família é a fonte de toda a alegria. E na outra, a família é a fonte de toda a tristeza. Então vamos começar pelo mais alegre, pelo mais leve. Hoje é falado aqui neste canal Anarquistas, graças a Deus, da Zélia Gattai. É um livro delicioso de se ler. E eu acho que ele, de certa forma, nos descansa, não só por essa questão das superações, mas também pelo humor, porque a Zélia era muito arteira. E aqui são as memórias de infância dela. Então ela conta de coisas que ela aprontou com os irmãos, de passeios que ela fazia. E a forma como ela descreve aqui é tão bonita, tão rica, que a gente se sente realmente passeando junto com ela e com a família, principalmente pelos parques e pela São Paulo antiga. Embora ela tenha nascido já quando a família dela já estava bem estabelecida, mais estável mesmo, eles não eram milionários, tá? Eles só eram bem de vida. Ela relembra aqui como foi o passado dos avós, dos pais. Então, essa parte da superação é ela contando como a família dela ficou bem. E depois, esse livro aqui se passa numa época aí, anos 20, se eu não me engano, anos 10, anos 20 do século passado, é um momento também de instabilidade política aqui no estado de São Paulo, então ela também tem essa questão política, essa questão de como a família unida passou por momentos turbulentos. Então, inspirador e divertidíssimo. Tem resenha para ele aqui no canal. E um livro mais sério, mas também bem menorzinho, é o Cinderela Chinesa, da Adeline Yen-Ma. Ah, não falei da edição, né? Esse aqui é publicado pela Companhia das Letras. E este aqui é publicado pela editora Seguinte, com tradução de José Rubens Siqueira. A Adeline Yen-Ma hoje é uma médica muito bem sucedida, mas a vida dela foi muito difícil desde o nascimento. Ela nasce numa família milionária, ela é filha de banqueiros, tá? Só aí já dá para imaginar. Só que quando ela nasceu, a mãe dela morreu no parto. E então os irmãos dela cresceram com aquela ideia de que ela matou a mãe. E ela cresceu acreditando nisso também. Quando ela era muito pequena, o pai dela se casou novamente. E essa mulher odiava os filhos do casamento anterior. Daí o nome, Cinderela Chinesa. E ela detestava a Adeline, em especial. Ela fazia muita questão de mostrar como essa menina não era bem-vinda em casa. E apesar do que o livro sugere, para mim, a pior pessoa nessa história não é a madrasta, é o pai, que permitiu que a filha fosse tratada como lixo dentro de casa. E apesar de tudo que ela relata aqui, de vezes em que ela passou frio, passou fome, andou quilômetros aí para poder ir para a escola, passou por internatos, sofreu com a ausência dos irmãos, que apesar de tudo ela amava os irmãos,
Apesar de tudo isso, ela conseguiu se estabelecer como uma pessoa íntegra, uma pessoa correta e teve equilíbrio para seguir em frente, construir a própria carreira e tá aí hoje vivendo muito bem. Então, uma história mais triste, mas de uma superação notável. E por fim, se você está, apesar de cansado, precisando de um puxão de orelha, que às vezes a gente precisa, né? Esse aqui, inclusive, foi um puxão de orelha já pra mim em algum momento da minha vida. O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Essa aqui é publicada pela editora Nova Fronteira, com a tradução de Aurora Fernoni Bernardini e Homero Freitas de Andrade. O protagonista desse livro aqui, o Drogo, é um militar. No começo do livro ele está recém-formado e muito esperançoso. O que é que um militar recém-formado espera? Servir num posto importante, servir num lugar que tenha alguma relevância. E ele, ao contrário do que espera, vai parar num forte bastante isolado, do qual ele nunca tinha ouvido falar, e que fica atrás de umas montanhas, é um caminho muito tortuoso para chegar até lá, e é realmente numa fronteira com o deserto dos tais tártaros. E os militares que moram ali estão há décadas se preparando, porque um dia os tártaros vão nos atacar. Quando? Pois é, eles não sabem, mas eles trabalham arduamente em função desta invasão que nunca aconteceu e parece não estar na iminência de acontecer. As pessoas que vivem nesse lugar parecem viver num mundo à parte, porque elas vivem apenas em função desta invasão. E os militares que são recém-chegados se assustam com a forma como esses mais antigos vivem. Então eles têm dois caminhos possíveis. Ou eles servem no tempo obrigatório dali e já pedem para ir embora, ou eles ficam ali e se contaminam. Quem se contamina acaba perdendo o quê? Tempo. Então esse livro é muito interessante para a gente pensar o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, só que ele, embora seja uma ficção, é muito menos sutil do que este aqui, que eu falei que é uma boa ajuda. Esse aqui é interessante para a gente se motivar. Esse aqui é interessante para a gente agir. Que apesar de cansados, né, nós precisamos agir. São livros muito bons. Só que esse aqui é um dos meus preferidos da vida, O Deserto dos Tártaros. Justamente por ser um puxão de orelha. Eu sou uma pessoa muito procrastinadora. Então, esse tipo de coisa, de vez em quando, dói. Mas é muito bom, porque a gente levanta e faz. Olha, até que o vídeo ficou curto. Eu tava com medo de ficar um vídeo muito grande, porque como faz tempo que eu não gravo, eu acabo sendo muito prolixa, falando de livros que eu gosto muito. E eu amei todos esses que eu mostrei. Ah, eu não comentei, né? Esse aqui, eu não terminei de ler ainda. Eu ainda estou lendo o Poder Ultra Jovem, porque foi, né, assim como o Talentoso Ripley, um dos livros que me salvou aí nesse período de cansaço. Só que esse aqui eu leio uma crônica, leio outra. É realmente essa leitura mais pincelada de que eu comentei no começo do vídeo. Espero poder terminá-lo em breve agora. Aliás, agora eu já posso terminar, porque realmente passou essa onda de compromissos e agora estou lendo no ritmo normal. Ai, que delícia! Gente, muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Estou bem feliz de ter voltado leve, tranquila, com a vida em ordem. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!